Em Lucas capítulo 13, o versículo 6 ao 9 diz: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Volte aí, Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, e o versículo 18. Também tem uma outra história de uma outra figueira. Mateus 21, 18 ao 20. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E visitando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pela igreja presente, te agradecemos pela vida de todos que estão conectados conosco, te agradecemos pelas famílias aqui presentes, pelos jovens, crianças, adolescentes, pessoal de mais idade, a todos que vêm cultuar o Teu nome. Que a Tua bênção venha sobre todos. Te agradecemos por esse momento, que também é o nosso culto de Santa Ceia da Congregação Sede, último culto deste ano de Santa Ceia da Sede, e que a bênção seja sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, meus irmãos? Meus queridos, eu quero falar nessa noite sobre a figueira estéril. Embora nós temos 2 passagens, são diferenciadas, mas há lições preciosas aos nossos corações. Querida igreja, nós estamos aqui neste mundo para cumprirmos os planos e propósitos de Deus em nossa vida e em nossas atitudes no dia a dia. Deus tem que ser glorificado através das nossas ações, através da nossa vida, através daquilo que a gente vem realizando no dia a dia, através das nossas ações. Nós precisamos honrar e glorificar o nome do Senhor. Alguns crentes passam anos da sua vida, infelizmente, sem muita produtividade, sem muito produzir no reino de Deus. E isso muitas vezes deságua numa vida desanimada, num comodismo fora do comum, numa conformação com todas as coisas, e os resultados muitas vezes são fracassos, fracassos e mais fracassos. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que o Evangelho de Cristo entrou na tua vida, regenerou a tua vida. O crente, ele foi chamado para produzir. E o crente que não produz fruto, ele jamais vai ter uma vida de profundidade com os céus. A sua vida sempre será rasa e nunca vai acontecer o extraordinário de Deus na sua vida. O que a Bíblia mostra nessas 2 passagens é que o crente foi chamado para produzir, e também não podemos viver de aparência. O necessário e o importante é que realmente nós precisamos frutificar para que o nome de Jesus seja glorificado em nossa vida. Eu vejo, irmãos, nessas passagens, privilégios e responsabilidades. Há privilégio de ser crente,
e a responsabilidade. A figueira, por exemplo, na primeira passagem, ela foi plantada, ela não estava ali por acaso, ela foi plantada junto à videira, ela foi plantada. Irmãos, você faz parte do eterno plano de Deus. Entre os bilhões que existem no mundo, Deus resolveu se engraçar com você, Deus resolveu escolher você, Deus resolveu amar você, Deus resolveu chamar você. E você é um privilegiado. Você tem que entender que são bilhões e bilhões que estão perdidos. E entre os bilhões perdidos tem muitos que nunca ouviram nem sequer uma vez a palavra Jesus é o Salvador, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E todo dia você está ouvindo essa verdade. Ele escolheu você para que vades e dê fruto em abundância. Toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada, mas você foi plantado. E como você foi plantado, você foi chamado para dar fruto. É terrível o Senhor chegar até você e não ver fruto. É terrível Deus chegar na minha vida e não ver fruto. A figueira estava ocupando um lugar de destaque ali junto, uma plantação de videira. E aquela figueira foi plantada, ela estava no meio da vinha, e ela estava em destaque. Deus também colocou você, colocou a igreja, colocou você num lugar de destaque, um lugar de honra. E sem dúvida, nós como crentes, fomos colocados num lugar de destaque. Você foi chamado para ser luzeiro, você foi chamado para ser filho de Deus, você foi chamado para ser herdeiro de Deus, você foi chamado para ser sal, você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser o perfume que venha perfumar esse mundo. Você é a menina dos olhos de Deus, porque o sangue de Cristo veio sobre sua vida, limpou sua vida, e você foi plantado num solo fértil, num solo que não tem como não produzir. Temos tudo da parte de Deus para produzir fruto. Todo dia você ouve uma palavra, todo dia você ouve uma mensagem. E aqui é como essa planta sendo cuidada, sendo podada, sendo estercada, para que você possa dar frutos, e frutos que venham glorificar o nome do Senhor. Aqui você tem a palavra de Deus, aqui você tem momentos de oração, aqui você tem liberdade para glorificar a Deus, e o poder do Espírito Santo é derramado sobre sua vida. Fomos plantados junto a ribeiros de águas, fomos plantados e enxertados em Cristo Jesus. Então a figueira precisa florescer. Você como figueira precisa produzir. Aquela figueira, ela tinha destaque em tudo. A figueira, ela tinha uma elevação ensolarada, não tinha problema de o sol não bater naquela figueira. Ela se elevava bem acima da vinha, ela se destacava na aparência, ela se destacava na beleza, ela tinha folhagem, ela tinha aquela pompa, de ser uma figueira que estava entre a videira. Hoje, irmãos, nós temos bonitos templos, graças a Deus, temos os confortos, pessoas cultas, desfrutamos de muitas bênçãos do céu, mas será que a produtividade está alegrando o coração de Deus, ou nós estamos muito aquém daquilo que Deus deseja que cada um de nós viemos produzir? Irmãos, não somos saudosistas. Não, esse dia eu até falei com alguém, disse, pare com isso. Naqueles tempos, daqueles templozinhos, e não sei o que. Eu sei que foi um tempo que Deus deu, e graças a Deus por aquele tempo. Mas eu tenho saudade, quem sabe,
do fervor do coração dos irmãos, mas não dos sacrifícios daqueles templos, né? Graças a Deus pelos templos mais aconchegantes que temos hoje, com ar-condicionado, embora uns gostem do ar-condicionado, outros se incomodam e tudo mais, tem tudo aquilo, né? Mas graças a Deus pelo ar-condicionado. Mas, meus irmãos, a questão é, será que nós estamos produzindo como Deus deseja que venhamos produzir? O agricultor, ele plantou aquela figueira junto a uma plantação de vide, e ele foi lá procurar frutos, e não achou fruto, e já estava 3 anos ali, e chegou o dono e disse: olha, corta. Mas ele suplicou: deixa mais um ano, eu vou cuidar, eu vou estercar, eu vou fazer tudo o que é necessário para ver se há produtividade. E se não houver, então se corta. Irmãos, eu vejo a responsabilidade que é ser crente. Ser crente é ser responsável. Nós fomos chamados para dar, para produzir. E será que o Espírito Santo, será que Deus nos está dizendo: olha, está na hora de cortar, porque está sendo preparada? O Espírito Santo, irmãos, é esse vinhateiro, esse agricultor que vai trabalhando, a palavra de Deus vai nos estercando, a palavra de Deus vai trabalhando na nossa vida, e é necessário que alguma coisa nós venhamos produzir. E se nós não estivermos produzindo, nós estamos, quem sabe, no limiar de sermos cortados. A figueira, ela já tinha uma maturidade. Essa figueira já era adulta, o dono vai a ela, são 3 anos consecutivos para buscar frutos e nada. Essa figueira teve ampla oportunidade para produzir fruto. E eu quero dizer, há quanto tempo você, meu irmão, você, minha irmã, está na igreja? Há quanto tempo você é crente, você serve ao Senhor? E quantos frutos você tem produzido na casa do Senhor? Muitos estão sem produzir, muitas pessoas muitas vezes estão secas, vazias, os seus talentos, as suas habilidades que deveriam estar nas mãos do Senhor, os talentos sendo colocados para glorificar o nome do Senhor, mas estão enterrados. E Deus espera fruto da minha vida, Deus espera fruto da sua vida. Deus está esperando fruto. Deus, Ele procura frutos e não folhas. Deus não se satisfaz com aparência. Deus, Ele olha não só o por fora, mas Deus olha lá a intenção do coração, o coração, a nossa mente. Deus não satisfaz com aparência, com fachada, com beleza exterior. Deus quer frutos. Meus irmãos, há pessoas que a gente vê assim, cheio de aparência, parece que é um santo aqui na terra, mas quando vai ver o coração, quando vai ver as intenções, Deus está deixando de lado, porque não há produtividade. O que faz é apenas com aparência, mas Deus não se agrada apenas de aparência. Deus se satisfaz com os frutos. Irmãos, há pessoas que só têm aparência. Eu quero dizer nessa noite, Deus tem o direito
Deus tem o direito de esperar frutos em nossa vida. Foi Ele que nos plantou, nos chamou, Ele cuida de nós, Ele nos ama e nos deu seu Filho, Ele nos deu o Espírito Santo para nos orientar. O propósito de Deus é encontrar em mim, em você, em nós, muitos frutos. Ele disse: eu vos chamei, eu vos escolhi para que vades e dê fruto. Você foi chamado para frutificar. Não existe crente sem frutificação. Se ele não está frutificando ainda, ele ainda não passou pelo processo da regeneração, da salvação, da intimidade com Deus. Ele ainda precisa deixar Deus agir mais profundamente na sua vida, porque foi Jesus que disse: eu vos chamei para que vades e dê fruto. Você foi chamado para dar fruto. Então não existe crente sem frutificação. Não existe. Oh, irmãos, nós somos chamados para dar fruto. Muitos crentes estão vivendo aquém das expectativas de Deus. Irmãos, aquele agricultor que plantou aquela figueira, ele tinha uma expectativa. Não podemos nos conformar com uma vida vazia, com uma vida oca e sem produção de frutos. Deus tem grandes expectativas, Deus tem planos, Deus tem projetos para a tua vida, meu querido. Deus tem expectativa que você foi chamado e agora que você venha frutificar. Nenhum crente deve se conformar com uma vida sem frutificação. Nenhum crente pode ficar indiferente, parado, estagnado. A natureza da igreja e de cada crente é frutificar. Se não estamos dando fruto, estamos negando a nossa origem. Irmãos, a figueira, ela foi plantada para frutificar. E se ela não está frutificando, ela estava negando a sua natureza. A natureza dela era frutificar. A natureza de cada crente é frutificar. Se o crente não está dando fruto, ele está negando essa natureza. Ele está negando para aquilo que ele foi chamado. Você consegue imaginar Deus se aproximando de você, Deus se aproximando da tua vida, procurando fruto e não encontrando nada, apenas aparência, apenas nome de crente, apenas religiosidade, mas Ele quer fruto. Deus vai satisfazer-se com fruto. A esterilidade espiritual é um convite ao desastre. O crente que não tem produtividade, que não produz espiritualmente, ele é um desastre. O não produzir não é um mal neutro, mas desastroso, porque a figueira estava tirando força e substância da terra, em troca não estava produzindo nada. Ela estava tirando o vigor das outras plantas e não estava produzindo nada. Isso quer dizer que o crente que não produz, ele não é neutro. Ele vai tirando vigor. Pastor, tem crente que dá mais trabalho para o pastor. Ele suga, o pastor consegue, o pastor ora, o pastor jejua, o pastor fica horas no gabinete aconselhando e espera que ele venha produzir, espera que daqui a pouco as coisas dê certo, mas não dá. Não dá. Aqui nós vemos que aquela figueira, o próprio dono disse: olha, corta, ela está 3 anos dando atenção, 3 anos estercando, 3 anos trabalhando. Não, mas ainda tinha alguém. Não, mais um ano, eu vou trabalhar. Mas se ela não produzisse, seria cortada, porque ela estaria tirando o vigor de outras plantas. Tem crente que é assim, não produz e tira o vigor de outro crente. Ele não dizima,
e tira o vigor dos outros que iriam dizimar. Ele não oferta e tira o vigor dos outros que iriam ofertar. Ele não adora, não glorifica a Deus e atrapalha outros que querem adorar. Ele não é aquele crente espiritual, fervoroso, e atrapalha aquele que é fervoroso. Eu espero que não tenha ninguém aqui, quando somos estéreis, inoperantes, nós prejudicamos a obra de Deus, ou somos bênção ou maldição. Não existe neutralidade, ou eu sou bênção ou eu vou ser maldição. E você foi chamado para ser bênção. Ou nós ajuntamos ou espalhamos, ou somos de Cristo ou contra a obra de Cristo. O não dar frutos e permanecendo inoperante é uma negação à fé que nós professamos, porque fomos chamados para dar frutos. Nossos comportamentos exteriores precisam refletir nossos conteúdos interiores. Aquilo que eu expresso na minha exterioridade tem que ser aquilo que eu estou produzindo lá dentro, na minha interioridade. Eu não posso lá dentro crer numa coisa, lá dentro pensar uma coisa e por fora dizer outra. Que a minha exterioridade seja aquilo que eu tenho lá dentro. Aleluia, aleluia. Essa é a pessoa convertida. Nós vemos que aqui em Mateus capítulo 21 que nós lemos, a razão de Cristo ir procurar fruto nessa figueira foi exatamente porque a mesma estava exteriorizando a aparência de possuir muitos frutos, porque a figueira, quando ela dá suas folhas, ela já tem frutos. Muitos estão na igreja há muito tempo, mas não conseguem transformar isso em frutos que glorifiquem os céus. Aquilo que aparentamos ser tem que ser a fiel verdade do que somos. Não podemos viver de fachada. Eu tenho que ser aquilo que eu sou lá dentro da minha casa, lá no serviço, lá nas caminhadas, lá na rua, onde eu vou, aonde eu estou. Eu preciso ser o que sou em todos os lugares. Eu não posso lá dentro da minha casa ser uma coisa e na igreja outra. Eu não posso ter um tratamento com a minha esposa na igreja. Quem olha assim diz: que casal perfeito, que casal abençoado, que casal amoroso. E lá dentro de casa a esposa diz: se meu esposo me tratasse aqui dentro de casa como ele me trata lá na igreja, né? Na igreja, todas aquelas condolências de amor, toda aquela atitude, né? E lá dentro de casa, todo aquele cavalheirismo, toda aquela, né? Irmãos, em todo lugar nós temos que glorificar o nome do Senhor através das nossas ações, porque o crente, irmãos, ele foi chamado para dar fruto. Por que sou crente? Por que eu venho à igreja? O que Deus espera de mim? São perguntas que você tem que fazer para você mesmo e responder para você mesmo. Quando eu não dou fruto, eu estou ocupando um lugar inutilmente. Quando a figueira tem folhas e não tem fruto, ela está mentindo, porque folha na figueira é sinal de fruto. Se a figueira tem folha, é porque ela tem fruto. E o crente é assim: se ele tem aparência de crente, ele tem que ser crente. E se ele não é crente, ele está mentindo. Ele está negando a fé. Quando a figueira não tem fruto, ela frustra o dono que fez nela um grande investimento. Quando a figueira não tem fruto, as pessoas passam fome perto dela. Assim acontece com um crente que não frutifica. Jesus viu de longe, ele viu uma figueira com folhas. Ele disse: tem fruto. Ele estava com fome. Ele foi lá, porque é normal, figueira tem folhas, tem fruto. Ele foi lá, chegou, olhou, não tinha um fruto. Não tinha um fruto. E daí Jesus
Foi poucas vezes que Jesus falou algumas coisas assim fortes, né? Ele disse que não acha. Jesus, ele, a bem da verdade, ele não estava amaldiçoando aquela figueira, ele só estava dizendo o que aquela figueira estava fazendo. Aquela figueira não estava dando fruto, ele disse que não haja mais fruto em ti mesmo, porque ela estava mentindo, né? Quando a figueira não tem fruto, ela frustra o seu propósito. O propósito era da figueira, ela tinha folhas, era dar fruto. O propósito do crente é alguém olhar para você e dizer, é crente, ele precisa achar fruto em você. E que esse fruto venha abençoar outras vidas. Porque a esterilidade crônica, a esterilidade, o não frutificar, isso não agrada ao Senhor. A natureza natural de cada crente é produzir frutos. Você foi chamado para dar não poucos frutos. Jesus disse, eu vos chamei para que vades e dê muitos frutos. Você não pode continuar vivendo à margem daquilo que Deus deseja para a tua vida, para a igreja, para esse departamento, para a tua vida espiritual. A nossa vida, irmãos, ela não seca por maldição, mas por inanição. A declaração de Jesus para a figueira foi uma confirmação da condição que já existia. Aquela figueira já estava ali por muito tempo e não dava fruto. E Jesus apenas falou aquilo que aquela figueira já estava fazendo. Deus não obriga ninguém a ser o que não deseja ser. Eu creio firmemente no livre-arbítrio. Deus deixou o livre-arbítrio. Deus apenas confirma as nossas decisões. Se você deseja ser um instrumento na mão de Deus, Ele vai mobilizar os céus para que isso se torne realidade. Se você deseja ser um canal de bênção, você vai ser. Se você resolver não ser uma bênção nas mãos de Deus, Deus vai confirmar. Porque ninguém é obrigado a servir a Deus por violência ou por obrigação. Deus permite que a tua decisão se concretize, mas que a tua decisão seja de servir a Deus, de ser bênção de Deus, de que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida. Deus não chamou ninguém para ser infrutífero. Então, querida igreja, queridos irmãos, Deus não chamou ninguém para ser infrutífero. E se nós não estamos produzindo fruto, alguma coisa está errada em nós. Nós precisamos olhar para dentro da nossa vida, fazer uma retrospectiva, ver o que está errado, o que está impedindo de nós que venhamos a frutificar. Ninguém, por exemplo, vai dormir santo e se acorda um pecador, uma pessoa desviada. Muitas coisas vão acontecendo e a pessoa vai parando de ser uma pessoa produtiva. Mas em nome de Jesus, desenvolva-se, que venha desenvolver em você um processo onde o nome do Senhor venha a ser glorificado e você venha produzir frutos hoje, venha produzir fruto amanhã, venha produzir fruto todo dia. Você precisa produzir frutos que venham glorificar ao Senhor. Muitas vezes as pessoas não estão produzindo frutos pelas suas más decisões, pelas atitudes erradas, pelas rejeições aos princípios bíblicos e espirituais. Tem coisa que acontece na vida do crente, que ele até pergunta, mas por que está acontecendo isso comigo? É porque ele tomou decisões erradas, entrou em caminhos errados, ele feriu princípios bíblicos, princípios divinos, e quando se fere, muitas vezes as consequências são complicadas, as pessoas se tornam infrutíferas em função de permitir, muitas vezes, que as coisas da carne, do mundo e do inimigo das nossas almas veio sufocar a presença de Deus na nossa vida. Quando eu não vigilio, não tenho vigilância na minha vida espiritual e vou deixando o mundo com sua negatividade, com sua imoralidade, quando eu deixo a carne
ter primazia sobre a minha vida espiritual, quando o inimigo vai tendo lugar, vai achando brechas e vai tendo alguma influência na minha vida, isso vai sufocando a presença de Deus, e há momento que Deus se retira. Se retira. Nós vemos que Sansão foi brincando. Ele foi brincando com as coisas espirituais. Ele foi chamado para frutificar. Ele foi chamado para ser um diferenciador. Mas chegou um momento que ele foi levando as coisas de Deus na brincadeira. Ele foi levando e achando que era assim mesmo. E foi brincando, brincando. Um dia, irmãos, o Espírito Santo foi se afastando, e chegou o momento que o Espírito Santo se afastou da vida de Sansão. Ele até pensava que ainda o Espírito Santo estava com ele, mas o Espírito Santo já tinha se retirado dele. Assim, meus queridos irmãos, cuide da tua vida espiritual, porque é uma coisa hoje, uma coisa amanhã, você deixa de vigiar hoje, você vai aceitando aquela coisa como normal hoje, e aquilo não é normal, pode ser normal para você, mas é uma coisa que vai contra os princípios bíblicos, vai contra a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai entristecendo, e daqui a pouco o Espírito Santo sai, e a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito do Senhor. Não entristeça o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo que está trabalhando na tua vida, que está agindo na tua vida. Um exemplo, é uma tipificação, aquele agricultor que estava ali trabalhando para aquela figueira produzir, é como o Espírito Santo, todo dia trabalhando na tua vida. É hora, através da palavra pregada que você ouve, através dos cânticos, através dos conselhos, através dos louvores, através do que acontece no culto, através da palavra de Deus, é o Espírito Santo trabalhando na tua vida, para que você possa dar muitos frutos. Mas quando a pessoa vai rejeitando, há um momento que o Espírito Santo se retira. Irmãos, eu creio até que o último a sair da vida de uma pessoa é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que convence. O Espírito Santo é aquele que trabalha. É o Espírito Santo que convence o homem dos seus pecados. O Espírito Santo que convence que Jesus é o Filho de Deus. É o Espírito Santo que convence que esse é o caminho. Mas quando a pessoa vai fechando a porta, daqui a pouco até o Espírito Santo se retira. Um pastor, ele foi até o hospital orar por uma pessoa que a família chamou de olha, ele está se passando. Os médicos falaram que ele não passa desse dia. Mas antes, nós queríamos que o senhor, pastor, viesse aqui orar. E o pastor entrou. Quando o pastor entrou no quarto, o Espírito Santo falou: não ore por ele. Pode fazer oração pela família, mas eu estou rejeitando ele, porque ele blasfemou, ele brincou com as verdades da Bíblia, ele brincou, foi muito forte, aquele pastor ficou chocado, ele fez uma oração pela família e saiu chocado, e Deus voltou a falar com ele. Essa pessoa brincou. E quando ele passou para o outro lado, a história conta que ele passou gritando, dizendo que o calor do fogo do inferno estava já consumindo, estava já ele sentindo. Mas depois o pastor procurou saber o que havia acontecido. Aquele homem
blasfemou, aquele homem brincou, aquele homem murmurava de tudo. Na igreja ninguém prestava para ele, não tinha pastor que prestava para ele, não tinha sermão que agradava a ele. E ele foi brincando com as coisas de Deus. E chegou um dia que Deus repreendeu. Eu conheci um homem que morava quase na frente da igreja ali em Lages. E aquele homem era uma pedra no sapato de todos os pastores. E chegou o momento que ele foi uma pedra no sapato até de papai que foi pastor em Lages. Não aceitava nada, criticava de tudo, tudo era crítica, era zombaria. Para ele, pastor era tudo ladrão. Para ele, pastor era tudo pessoas disso, e com palavrões dos mais terríveis. Um dia a família chamou o pastor, era o pastor, meu pai, corra aqui em casa. Quando o pai chegou lá, ele já estava enforcado. Se enforcou, Deus rejeitou. Deus rejeitou. O Espírito Santo vai trabalhando, ele vai trabalhando para que cada um vá e dê fruto. Mas quando as pessoas brincam com as coisas de Deus, chega um momento que Deus rejeita. E ai daqueles, a Bíblia diz, que cair na mão de um Deus irado. Ai daquele que cair na mão de um Deus irado. Irmãos, Deus leva a sério todas as tuas promessas, mesmo aquela que você fez e até já esqueceu. Quando você faz uma promessa, quando você vem aqui à frente dizendo: eu quero ser crente, eu quero ser fiel, eu quero ser mais crente, eu quero ser bênção, Deus leva a sério. A figueira é repreendida em sua vida adulta, porque no seu nascedouro havia uma promessa de fertilidade que ela não cumpriu, ela ficou só na promessa. Quando ela foi plantada, havia a promessa de dar muitos frutos, ela até teve aparência, mas ela não cumpriu o seu dever de dar frutos. Fazendo um paralelo entre a nossa vida e a figueira, Deus também tem uma expectativa com respeito à minha vida e à tua vida. Quantas promessas você já fez e não cumpriu? Onde está o fruto de tantas coisas que você prometeu para Deus e para a sua obra? Quantas promessas que você fez de ser mais crente, de ser mais isso, mais aquilo. Deus, muitas vezes, o Espírito Santo muitas vezes está triste. Você não pode viver indiferente, você não pode viver inerte, você não pode viver num comodismo completo dentro da igreja. Você foi chamado para ser bênção, você foi chamado para ser um instrumento na mão de Deus. Não permita que o pecado venha comprometer a tua produtividade de ser uma bênção na igreja. Você foi chamado para frutificar e não ser um crente infrutífero. Então, meu querido irmão, pelo amor de Deus, pelo amor da tua alma, por amor da tua vida, não brinque com o pecado. Não permita que o pecado venha sufocar a produtividade que você possa fazer. A frieza espiritual, a falta de temor a Deus sempre vão gerar problemas e vão impedir que você venha a ser frutífero. Eu quero dizer que o inferno está dizendo para você pecar. O mundo e a carne estão dizendo para você romper todos os limites e viver uma vida desenfreada, uma vida sem temor a Deus. Não brinque, porque o juízo de Deus poderá vir a qualquer momento. E Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti naquela figueira. Que isso não venha nunca acontecer. O Senhor dizendo para mim e para você: nunca mais nasça fruto em ti. Chegou a hora de dar um basta a toda leviandade espiritual, a toda uma vida de aparência. Jesus deseja encontrar fruto na minha vida, na tua vida. Ao contrário, se nós não estamos frutificando, alguma coisa está errada na nossa maneira de adoração,
no nosso cristianismo, porque Jesus, Ele nos escolheu e Ele disse: eu vos escolhi para que vades e dê fruto. O Evangelho da Graça nos oferece uma segunda oportunidade. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Ele ofereceu uma segunda oportunidade para aquela figueira que foi plantada. Estamos vivendo um momento da restauração, da volta, do acerto. Se você se sente seco, vazio, afastado, sem fruto, é hora de acertar a vida com Deus. O maior interesse divino é que você seja muito frutífero. Deus quer operar um grande milagre de produtividade na tua vida, de frutificação. Deus está desejoso de cumprir o seu plano, o projeto que Ele tem para a tua vida, um propósito que Ele tem para a tua vida. Deus está desejoso de responder aquelas orações, quem sabe, da tua mãe, do teu pai, do teu esposo, da tua esposa, aquela oração que uma vez você fez, de ser mais íntegro, mais sincero, mais produtivo na igreja, aquela oração que você fez: Senhor, quebranta o meu coração, eu preciso ser mais contrito, eu preciso ser mais útil. Aquela oração que você fez: Senhor, usa-me nas tuas mãos. O Senhor tem desejo e Ele quer cumprir, que isso venha se cumprir na tua vida, mas você precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe na tua vida. Qual foi a última vez que você desejou de ser mais frutífero? Qual foi a última vez que você se quebrantou nas mãos do Senhor e disse: Senhor, usa a minha vida, eu quero ser um crente melhor? Qual foi a última vez que você disse: Senhor, eu não quero ter só nome de crente, eu quero ser um crente melhor, eu preciso ser um crente melhor. Deus te escolheu para que você dê frutos em abundância. Até quando? Eu termino aqui. Até quando Deus vai procurar frutos na tua vida e não vai encontrar nada? Até quando Deus vai chegar até você e olhar as aparências e dizer: por que só aparência? Deus chegou naquela árvore, Jesus chegou, olhou, só aparência, não tinha fruto. Isso não pode se repetir na minha vida e na tua vida. O Espírito Santo chega até você hoje. Jesus está aí. Ele vê toda a aparência. Você vem até na igreja, você pega a sua Bíblia, o seu tablet, o seu fone, ali tem a Bíblia, você até ora, mas cadê a produtividade? Cadê aquele interesse de ser mais produtivo, de ser útil, de deixar Deus te usar, para que você venha ser bênção na vida, na sua vida, na igreja e na vida de outro? Não permita que Jesus chegue até a tua vida, olhe toda essa aparência e não encontre nada. Você foi chamado para frutificar. Você não pode ser negação daquilo que você foi chamado a ser. Você foi chamado para dar fruto. Eu fui chamado para frutificar. A igreja, nós, salvos, fomos chamados. Jesus disse: eu te escolhi para que vades e dê frutos. Então, todo crente, ele precisa dar fruto. Ah, pastor, mas eu não sei. Não, todo crente foi chamado para dar fruto. E Jesus chega até você. Nessa noite, Jesus está aí. Ele chega ao teu lado e Ele está olhando toda a aparência. Que boa aparência você tem. Que boa aparência eu tenho. Oh, aparência. Aparência que estamos sendo crentes verdadeiros, mas não podemos ficar só na aparência. Tem que ter fruto. O que vai dizer o que somos é os frutos e não a aparência. Ficamos em pé nesse momento. Ficamos em pé nesse momento. Jesus chega até você. Jesus está olhando para você. Jesus está procurando fruto na tua vida. Há um cuidado do Senhor para com a tua vida.
cada culto que você vem, cada mensagem que você ouve, é Deus trabalhando na tua vida, para que você dê mais fruto. Você foi chamado para dar fruto. Dê a mão para quem está ao seu lado. Dê a mão para quem está ao seu lado. Pastor. Há uma promessa, Pai, para que a gente venha dar frutos nas estações próprias. Quantas investidas do diabo para nos tornar estéreis. E quantas vezes nós não levamos isso tão a sério, Deus. Nós queremos nos arrepender diante de toda vagarosidade. Nós queremos nos arrepender por toda a área da nossa vida que insiste em não dar frutos. Pai, nós rejeitamos toda e qualquer maquiagem nas nossas ações e atitudes. Pai, nós nos arrependemos quando confundimos religiosidade com espiritualidade sadia. Que o teu sangue nesta noite venha nos purificar. Que nós possamos, na autoridade do teu Espírito e desta palavra, nos levantar na natureza em Cristo Jesus e ministrar o nosso coração à terra que o Senhor tem gerado em nós, de que nós não abrimos mão desta vida frutífera. Ajuda este homem a frutificar dentro de casa como marido. Ajuda esta mulher a frutificar dentro de casa como esposa, como mãe. Ajuda esses filhos a frutificarem diante dos seus pais. Ajuda, Pai, este irmão, essa irmã, a se ocupar com esta igreja, com este reino. Deus, não nos deixe quietos, não nos deixe sossegados, se nós não estivermos frutificando da tua maneira. Tira o descanso do nosso travesseiro. Se nós não estamos produzindo, se nós não estamos gerando frutos da maneira com que o Senhor tem nos chamados para dar. Oh Espírito de Deus, levanta-nos para encher a terra de frutos. Levanta-nos para que possamos a corresponder com todos os investimentos. Quantas palavras que o Senhor já tem liberado ao nosso favor. Quantas ministrações derramadas em nossa terra. Quantas bênçãos, quantas portas abertas. Quantas vitórias que o Senhor já derramou em favor da nossa terra. Para que nós possamos a frutificar. Para que nós possamos continuar frutificando. Ajuda-nos a dar uma resposta a todos os teus investimentos. Em nome de Jesus. Todo espírito de esterilidade espiritual, nós repreendemos, nós expulsamos desta igreja. Em nome de Jesus. Todo aquele que se conforma, que não se ocupa em se envolver, que não se ocupa em fazer perguntas para esta igreja, o quanto que ele pode se doar, o quanto que ele pode ajudar, o quanto que ele pode auxiliar. Deus, toda esterilidade no entendimento, há poder no teu sangue, há poder no teu nome esta noite. E nós ministramos fertilidade no entendimento. Nós ministramos fertilidade no entendimento de que esta figueira, de que este casamento, de que esta família, de que essa espiritualidade ainda este ano apresente frutos viçosos que glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Livra-nos de irmos para a vida procurar folhas,
como fez o nosso pai Adão. Ajuda-nos a irmos para a vida apresentar frutos, como fez o último Adão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga bem alto: eu fui escolhido para frutificar. Aplauda o nome do Senhor.